Mas, Dani, vou contigo primeiro. E esse caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, as viagens de avião, 8, né, citadas na reportagem da Folha de São Paulo, ele nega que tenha viajado chamou as informações de fantasiosas, né? Boa tarde, Dani. Boa tarde, querido. Estou olhando aqui para o lado porque é onde meu computador foi parar hoje. Muito boa tarde para a professora que está aqui conosco. Muito boa tarde para você que está nos prestigiando com a sua audiência aqui no UOL News. Sarza, reportagem da Mônica Bergamo, né? Ela cruzou registros dos voos, né? Ela pegou e ela indicou, falando mais cedo sobre a reportagem, que vem mais por aí, né? Mais autoridades teriam usado essas aeronaves da empresa ligada ao Daniel Vorcar. O ministro Alexandre de Moraes diz que ele, pessoalmente, não participou dos voos, mas o escritório Barsi de Moraes admite ter contratado a empresa, assim como outras, para fazer táxi aéreo, para fazer viagens mais privadas. Bom, o fato é, né? O fato é, Sarza, que o Supremo não consegue sair da vitrine na qual foi exposto pelo escândalo do Master. Para o bem ou para o mal, a corte segue sendo um dos principais focos de atenção no desenrolar desse esquema. Mesmo tendo, né, o BRB feito o que fez, da forma como fez, com aval ou não do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mesmo hoje, a Celina Leão, que assume o governo do Distrito Federal, tendo pedido socorro, né, ao governo Lula para poder evitar ali uma perda de credibilidade total do BRB, que não consegue tapar o buraco deixado pelas negociações que fez com o Master, mesmo estando preso o presidente da Rio Previdência, que colocou quase R$1 bilhão lá, são essas pequenas... Eu digo pequenas, gente, por conta da monta dos valores envolvidos, tá? A gente está falando de um buraco de 40 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito, de uma negociação de pelo menos 12 bilhões de reais do BRB com o Master. A gente está falando de 1 bi da Rio Previdência dentro do Master, quando já se sabia que ele estava insolvente. Dito isso, são essas relações incômodas de menor monta, mas que envolvem negócios de familiares ou integrantes do Supremo com o Daniel Vorcar, que estão chamando muito a atenção e que estão dominando aí o noticiário. Aí o sinal da Dani, daqui a pouco ela volta. A Isabela Calil está conosco, antropóloga e também é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Mas já trabalhou na FESP sim, né, professora? Então, não errei assim, não errei por muito. Sabia que minha memória não estava assim tão errada. Professora, quero te ouvir sobre essa questão relacionada ao Moraes, né? E esse momento que a gente está chegando. Depois quero avançar também sobre outros assuntos. A Dani estava citando o governo do DF e a própria governadora, era vice, agora está atuando, a governadora do DF, a Celina Leão, ela foi ao governo federal pedir ajuda para o BRB, né? Para ele continuar tendo uma sobrevida, porque não está conseguindo se manter de pé diante do rombo deixado pela gestão do Ibanez com as relações que estão sendo investigadas com o Banco Master. Mas, enfim, essa história do Alexandre de Moraes, o que a senhora vê disso, Calil? Boa tarde. Diego, estava com saudade, fazia tempo que eu não estava na bancada com você, tô ficando mais aos sábados, então é ótimo te ver. Acho que tem uma questão, né, completando um pouco o que a Dani falou, de pensar, né, como é que o STF foi parar nessa vitrine, né, ficou exposto e não consegue sair dessa exposição. Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, né, pensando em dois níveis, né? Uma é se houve ou não irregularidades, cometimento de crime, ações que sejam não éticas, etc, etc. E uma outra é qualquer ruído, e aí tem um ditado que diz que se você precisa se explicar é porque você já está perdendo, né? Porque você, enfim, você está errado, digamos assim, né? Já está no lado que ele está mais frágil. E aí qualquer ruído envolvendo Banco Master e STF ou membros do STF de maneira geral. Então eu acho que assim, existem uma série de questões que esbarram em preocupações, né? Até o Alexandre falou, ele usou o termo de contrato hollywoodiano, né, para falar
da esposa do Alexandre de Moraes, seu contrato com o Banco Master, da consultoria de jurídica. Mas o fato é que tem questões que são, de fato, precisam ser, enfim, avaliadas, investigadas e ver o que está acontecendo, mas qualquer ruído que aconteça já coloca a Suprema Corte numa posição que ela é muito delicada, né? E essa posição ela é delicada porque ela já vinha de um histórico da Corte ser injustamente, não de maneira, inclusive, legal, atacada por conta da atuação, entre outras coisas, do 8 de janeiro, mas agora vai ficando uma situação que, a meu ver, pensando do ponto de vista político, e o momento que a gente está, hoje, uma das principais agendas de candidatos, né, ou pré-candidatos ao Senado de direita e de extrema-direita é a promessa de impeachment ministros da Suprema Corte. Né? Então, a gente tem hoje uma corrida pelo Senado, que é uma corrida relevante, a gente até pode falar disso um pouco mais tarde, mas o fato é que existe uma corrida pelo Senado que a gente tem agora mais vagas, né? É um pleito que tem 2 terços de renovação. Muitos dos ministros do Lula podem sair, né? Estão em fase de sair do governo para ir disputar uma vaga no Senado. Então o governo está colocando todas as fichas no Senado. E, por outro lado, a direita e a extrema-direita têm também colocado suas fichas no Senado, candidatos, né, pré-candidatos ao Senado indo para podcasts falando, e quando você vai olhar qual é a promessa de campanha desses pré-candidatos ao Senado, muitos deles não têm algo propositivo, né, não tem algo que seja de fato alguma coisa positiva no sentido de ação, né, para apresentar. É uma agenda reativa que basicamente é a agenda que tem se tornado uma agenda muito popular, que é a agenda de impeachment ministros da Suprema Corte, né? Enfim, e alguns usam, inclusive, a expressão, digamos, como se os ministros da Suprema Corte estivessem, todos eles, movidos por interesses políticos específicos, e tem até uma confusão do que é, enfim, questões partidárias políticas, com a atuação judiciária, que é de outra ordem. Então, a gente está falando de um momento em que qualquer ruído, e aí eu não estou entrando no mérito de ilegalidade, questões éticas, eu estou dizendo que qualquer situação que envolva ministros da Suprema Corte, principalmente aqueles que já têm outras questões envolvendo desconfiança no caso do Banco Master, pesa muito, não apenas contra os ministros individualmente, mas contra a Corte. Resumo da história: o caso do Banco Master pode arrastar não só o STF, mas as instituições da República num caminho muito complicado se a gente pensar que a gente pode ter um Senado extremamente hostil em relação à Corte em 2027, a partir de 2027, cuja agenda ou a razão de ser de muitos senadores vai ser impeachment ministro da Suprema Corte. Então eu acho que esse caso do Banco Master, ele vai ganhando outros contornos que extrapolam questões específicas do caso, questões criminais, questões do mundo financeiro, questões inclusive da Suprema Corte, e pode sim, eu vejo com bastante preocupação que lugar e que caminho que a gente pode tomar a partir do resultado das eleições. Verdade. É importante a gente apontar os holofotes para outras frentes também, né, Dani? Você mencionava o governo do Distrito Federal, o ex-governador Ibanez Rocha. A nova governadora do DF, a Celina Leão, ela foi à procura do governo federal, conversou com o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, para pedir ajuda mesmo, né, para o BRB, porque está mal das pernas. E, é claro, por conta das relações todas do passado com o Master. Tá fechado o mic. Hoje tá que tá. Hoje a gente tá bem. Que tá. Parece sexta, mas ainda é quarta. Canta pra subir. Não, é o seguinte, eu queria pedir desculpa para quem estava nos assistindo pelo microfone mutado e antes porque chegou a mensagem da Defesa Civil e aí ela interrompe todo e qualquer sinal, né? Isso. É alerta de chuva forte aqui no estado de São Paulo, então a culpa é da natureza, digamos assim, né? Dos efeitos dos extremos climáticos. Então, Sarza estava explicando aí que a atual governadora do DF foi pedir pinico, a expressão é essa, né? A Celina Leão foi pedir pinico para o governo federal. Por quê? Colocando à venda o que tem de créditos do Master, né? Cortando gastos e fazendo aí uma espécie de cotejamento sobre bancos privados, instituições privadas, o BRB não conseguiu saldar ou fechar a conta dos problemas que tem ainda de caixa por conta das negociações que fez ali com o Banco Master com base em papéis
fraudulentos. Faltam ali cerca de 2 bilhões de reais para fechar essa conta. Lula havia dito que não faria esse aporte, que não era para o governo federal se meter. Então, a Celina Leão está aí tentando uma espécie de apelo, né, para ver se salva o banco. Concluindo sobre o Supremo Tribunal Federal, eu disse aí, né, o ministro nega ter feito qualquer tipo de viagem nessas aeronaves que são da empresa que tem ligação com o Daniel Vorcaro. A nota dá a entender que ele estava presente na base, mas que não voou nessas aeronaves privadas, até porque, Sarza, o Alexandre de Moraes é um ministro do Supremo que tem, por conta do volume de ameaças que ele sofre, né, por ter relatado os inquéritos relacionados à tentativa de golpe do 8 de janeiro, ele tem direito de voar de FAB. Então, para fazer o trânsito Brasília-São Paulo, né? Ele pega o jato na base aérea de São Paulo, em Congonhas, ali que fica do lado do aeroporto de Congonhas. Ele voa de FAB, né? Geralmente vai de carona com outras autoridades, mas quando não, viaja sozinho também em aeronaves da Força Aérea Brasileira. Dito isso, o fato é, o Supremo não consegue sair da berlinda. O Supremo não consegue sair da berlinda, e não sei se a gente vai falar sobre esse assunto, muito também por conta das ações de integrantes da Corte que acabam alimentando e robustecendo, digamos assim, essa agenda que questiona as atuações e as relações dos integrantes da Corte e de seus familiares agora com o banqueiro Daniel Vorcaro e seu grupo ali, aliado de negócios fraudulentos, segundo a Polícia Federal. Ô, Dani,